Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Tawana e hoje vou apresentar para vocês a teoria de sistema de equações de primeiro grau. Esta é a 7ª aula desse curso preparatório para os concursos da VUNESP. Se vocês quiserem saber quais aulas já soltei aqui no canal e quais serão os tópicos das próximas aulas, é só dar uma olhada no cronograma que eu deixei na descrição. A aula de hoje tem como pré-requisito um dos assuntos da aula passada, que é a equação de primeiro grau. Lá nós estudamos as equações de primeiro grau com uma incógnita, que é ax mais b igual a zero, em que a precisa ser diferente de zero. E também vimos que para encontrar a solução, basta isolar a variável x. Nesse caso, não precisamos de mais nenhuma equação para resolver o exercício. A gente precisa passar a variável independente para o lado direito da equação, vai ficar menos b, e dividir pelo a que está multiplicando x. Então, o x ele é igual a menos b dividido por a. E quando a equação do primeiro grau tem duas incógnitas? Equações do primeiro grau com duas incógnitas podem ser escritas nessa forma: ax mais by é igual a c. Nesse caso, o a, o b e o c são números reais, só que, necessariamente, o a e o b tem que ser diferente de zero. Se o a for zero, sobra só by igual a c. Se passar o c para esse lado, a gente tem uma equação de primeiro grau com uma incógnita. E a mesma coisa acontece se o b for zero. A gente fica com ax é igual a c, e se passar o c para esse lado, a gente cai numa equação de primeiro grau de uma incógnita também. Por isso que é muito importante que tanto a quanto o b seja diferente de zero. O c pode ser zero. Nesse caso, como descobrir os valores de x e y com apenas uma equação? Por exemplo, se a gente tiver essa equação, x mais y é igual a 8, a gente pode atribuir valores e ver se satisfaz essa igualdade. Se o x for 0 e o y for 8, 0 mais 8 é igual a 8. Se o x for 2 e o y for 6, 2 mais 6 é igual a 8, e assim por diante. X igual a 4, y igual a 4, x igual a 6, y igual a 2, e x igual a 7, y igual a 1, todos eles totalizam em 8. Se a gente tiver uma equação dessa forma, 2x mais y igual a 12, se o x for 1 e o y for 10, 2 vezes 1 dá 2, com mais 10, 12. Se o x for 2 e o y for 8, 2 vezes 2, 4, com mais 8, 12, e assim por diante. Quando temos uma equação com duas incógnitas, podemos encontrar várias respostas possíveis. Portanto, dizemos que essa equação tem infinitas soluções. Vou deixar uma pergunta no ar para vocês pensarem. Nesses dois casos, eu só atribuí valores inteiros. Mas e se a gente começasse a atribuir valores decimais também? Como, por exemplo, 0,1 mais 7,9 é igual a 8. Fica aí para vocês pensarem nas infinidades de soluções que essas duas equações podem ter. E se a gente conhecer duas equações que envolvessem o mesmo x e o mesmo y? Vamos pensar nessa teoria enquanto resolvemos a seguinte situação-problema. Suponha que a Ana pensou em dois números e deu as seguintes dicas. A soma deles é 8 e a multiplicação é 12. Quais são os números que a Ana pensou? Pode ter mais de uma combinação de números? Vamos chamar de N1 e N2 os dois números que a Ana pensou. Então, a gente sabe que N1 mais N2 é igual a 8 e N1 vezes N2 é igual a 12. Usando a colinha do slide passado, que a gente já encontrou algumas possíveis soluções para y mais x igual a 8, vamos procurar dentre essas soluções qual resulta em 12 se a gente multiplicar o x com o y, que nesse caso é o N1 e o N2. Se a gente pegar então que o N1 é 2 e o N2 é 6, 2 vezes 6 dá 12. E o contrário também acontece. Se a gente colocar que o N1 é 6 e o N2 é 2, também dá 12. Logo, N1 pode ser 2 e o N2 pode ser 6, ou o N1 pode ser 6 e o N2 pode ser 2. Agora, respondendo a essa pergunta, pode ter mais de uma combinação de números? Nesse caso em especial, tem duas, pois as operações de adição e multiplicação são comutativas.
Isto é, não importa a ordem que você efetue essas operações que vai ter o mesmo resultado, mas geralmente quando tem duas equações e duas incógnitas, tem apenas 3 casos possíveis: ter uma solução apenas, ter infinitas soluções ou não ter solução alguma. O que é um sistema de equações? Um sistema de equações é um conjunto de duas ou mais equações com duas ou mais incógnitas. Quando as equações do sistema são todas do primeiro grau, o sistema é denominado sistema de equações do primeiro grau, como, por exemplo, temos o exemplo que acabamos de ver da Ana no slide passado. Um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é dessa forma aqui, onde a gente tem A1 vezes x mais B1 vezes y é igual a um C1, e aqui embaixo A2 vezes x mais um B2 vezes y é igual a um C2. Apenas por curiosidade, como seria um sistema de equações do primeiro grau com 3 incógnitas? Se aqui desse lado esquerdo a gente adicionasse mais uma incógnita, ele seria assim. Adicionando essa incógnita z, a gente também ia precisar de mais uma equação que dá informação entre x, y e z. Perceba que, quando tem duas incógnitas, a gente tem duas equações. Quando tem 3 incógnitas, precisa de 3 equações. São 3 informações sobre as variáveis x, y e z. Portanto, a gente consegue associar aqui a quantidade de equações deve ser igual à quantidade de incógnitas, caso a gente queira obter uma solução para esses sistemas. O que são e como encontrar as soluções de um sistema de equação de primeiro grau? As soluções de um sistema de equações são os valores das incógnitas que satisfazem em simultâneo todas as equações do sistema. Basicamente, isso quer dizer quem é x e quem é y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. As principais técnicas de resolução são os métodos da substituição, da adição e da comparação. E um sistema de equações pode não ter solução, ter uma única solução ou ter infinitas soluções. Primeiro vou explicar mais sobre essas possíveis soluções, depois eu vou aplicar os métodos para vocês verem como funciona na prática. Classificações para um sistema linear. Um sistema possível e determinado é quando possui uma única solução. A sigla dessa classificação é SPD. Nesse caso, a gente tem uma única solução. Eu vou falar para vocês a solução para vocês conferirem comigo que, de fato, satisfaz as duas equações ao mesmo tempo e que não existe outra. O x vale 3 e o y vale 5. 3 mais 5 é igual a 8, 2 vezes 3 é igual a 6, menos 5 é igual a 1. Portanto, essa é uma solução do sistema possível determinado, mas agora a gente precisa provar que ela é a única solução. Caso vocês queiram pausar o vídeo para pensar se esse sistema pode ter outra solução, fiquem à vontade, mas eu já vou adiantando que não tem outra solução. Essa é a única combinação que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, e perceba que a subtração não é comutativa. Se você inverter a ordem das variáveis, o resultado vai dar diferente. Sistema possível indeterminado, a sigla é SPI, é quando possui infinitas soluções. Nesse caso, as equações do sistema são múltiplas uma da outra. Por exemplo, se a gente dividir toda essa equação por 2, a gente vai chegar em x mais y é igual a 8, que é exatamente igual à primeira equação. E como a gente já calculou nos primeiros slides, quando a gente só tem uma equação e duas incógnitas, a gente tem infinitas soluções. Sistema impossível, a sigla é SI, quando não existe nenhuma solução. Por exemplo, um número menos outro número é igual a 8. Tem como a mesma subtração resultar em outro número? Não. Portanto, não existe x e y que satisfaça as duas equações simultaneamente. Nesse caso, não tem uma solução para esse sistema. Agora vamos aplicar os 3 métodos para esse sistema de equações. 2x mais y é igual a 2, x mais 3y é igual a menos 4. O primeiro método é o método da substituição. Esse método consiste em isolar uma variável de alguma das equações e substituir na outra. Isolando o x nessa segunda equação, a gente tem que x é igual
menos 4, que já estava aqui, menos 3y, porque se está somando 3y, ele passa subtraindo 3y. Depois é necessário substituir essa expressão na equação que a gente não mexeu. Portanto, se a gente isolou o x na segunda equação, a gente precisa substituir essa expressão na primeira, necessariamente. Então, 2x, o x vale isso daqui, substitui. 2 vezes menos 4 menos 3y, mais y é igual a 2. Assim, temos uma equação com apenas uma incógnita, a qual já sabemos resolver. Basta isolar o y e a gente vai encontrar o valor dele. Fazendo a distributiva aqui, 2 vezes menos 4 dá menos 8, 2 vezes menos 3y dá menos 6y, mais y é igual a 2. Menos 6y mais y é igual a menos 5y. E esse 8 está subtraindo, ele passa somando para o outro lado. 2 mais 8 é igual a 10. E aqui esse menos 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, o y vale menos 2. Agora eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar encontrar o valor de x, substituindo o valor de y em qualquer uma dessas duas equações. Daqui a pouco eu vou falar a resolução para conferir se você escreveu certinho. Pronto, vamos lá? Vamos substituir y igual a menos 2 na primeira equação. 2x menos 2 é igual a 2. Se está subtraindo menos 2, ele passa somando para o outro lado. Logo, 2x é igual a 4. Se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, x é igual a 4 dividido por 2, que é 2. E a gente tem que encontrar o mesmo resultado se a gente substituir o y igual a menos 2 na segunda equação. Vamos conferir. X mais 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 passa somando para o outro lado. Menos 4 mais 6 é igual a 2. Portanto, a solução desse sistema é x igual a 2 e y igual a menos 2. Agora vamos considerar esse mesmo sistema para aplicar o método da adição e a gente já sabe as respostas, então a gente pode conferir se realmente dá y igual a menos 2 e x igual a 2. O método da adição consiste em multiplicar uma das equações de forma que a soma delas elimine uma incógnita. Multiplicando a segunda equação por menos 2, a gente tem que menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3y dá menos 6y. É igual a menos 2 vezes menos 4, menos com menos dá mais, sobra só o 8. Agora a gente precisa somar a primeira equação com a segunda vezes o menos 2. Ou seja, soma essa primeira, só que ao invés de considerar essa segunda, a gente vai substituir essa por essa daqui. Então, 2x mais menos 2x cancela esse termo com esse termo. Y mais menos 6y é igual a menos 5y. 2 mais 8 é igual a 10. Assim, temos uma equação com apenas uma incógnita, a qual já sabemos como resolver. Se o menos 5 está multiplicando, ele passa dividindo, então o y vale menos 2, que é exatamente o que a gente encontrou pelo método da substituição. Como a gente já substituiu y igual a menos 2 nessas duas equações, a gente já sabe que o x vale 2. Por último, o método da comparação. Vamos considerar o mesmo sistema que a gente está trabalhando. O método da comparação consiste em isolar a mesma variável nas duas equações e igualar as expressões encontradas. Por exemplo, se a gente isolar o x na primeira equação, o y ele passa subtraindo para esse lado, então vai ficar 2x é igual a 2 menos y, e se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, x ele é igual a 2 menos y, tudo entre parênteses, dividido por 2. Como a gente isolou o x na primeira, a gente precisa isolar o x na segunda também. Isolando o x na segunda, esse 3y está somando, ele passa subtraindo. Menos 4 menos 3y. Como o x é igual ao x, então a gente tem que, necessariamente, 2y dividido por 2 precisa ser igual a menos 4 menos 3y.
Logo, temos uma equação com uma incógnita e equações desse jeito a gente consegue resolver. Novamente, pause o vídeo para resolver essa equação e daqui 2 segundinhos eu volto para comentar a resolução. Pronto? Vamos lá? Se esse 2 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 2 menos y é igual a menos 8 menos 6y. Aqui tem um menos y e ele passa somando para esse lado, assim como o menos 8 passa subtraindo para esse lado. Então, 2 mais 8 é igual a 10. E menos 6y mais esse y que passou somando, sobra menos 5y. Menos 5y igual a 10, a gente já encontrou nesses slides passados, y é igual a menos 2. E, substituindo em qualquer uma das equações, a gente encontra que x é igual a 2. Como vocês podem ver, esses 3 métodos resultam na mesma solução. São técnicas diferentes, mas necessariamente a solução encontrada é a mesma. Por isso, você pode usar o método que é mais confortável para você. Essa foi a aula que eu preparei para hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão ou queiram dar um feedback do que vocês estão achando do curso até agora, fiquem à vontade para me escrever nos comentários ou pelo e-mail que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Se essa aula te ajudou e você quer me ajudar também, mostra essa aula para um amigo que vai prestar um concurso. Sexta eu volto com exercícios desse tópico e eu espero você lá!